28 de outubro de 1987, palavras do Sr. Dr. Plínio para o Congresso de Cordoba. Muito ilustre e reverendo Padre Rui Marim, prezado amigo e digno presidente da TP norte-americana, prezados sócios, cooperadores e correspondentes da TP norte-americana, antes de tudo quero apresentar-vos as minhas saudações. Chamado a dizer algumas palavras introdutórias que precedam as memoráveis exposições que vos fará o reverendíssimo Padre Rui Marim, cabe-me dizer que nesse ano de 1987, que já acaba, que já vai para o seu declínio, nós temos mais diante dos olhos o resto de século, o resto de milênio que ainda existe para viver, do que propriamente o passado que longo se estende diante de nós. Mas, de qualquer forma, uma comparação entre duas partes distintas do século XX vem muito a propósito no limiar desta conferência, que responde a esta sugestiva e grave pergunta: para onde vai o mundo? Com efeito, no nosso século, que começou sob o signo do otimismo cientificista, laico, agnóstico do período da Belle Époque, e que desagua nas tragédias dos dias contemporâneos, nós podemos distinguir um período longo de alegria e de perspectiva constante de melhoras na condição humana. Essa alegria não tinha como principal ponto de referência a Deus Nosso Senhor, nem tinha como conceito de ordem o verdadeiro conceito que se deduz dos ensinamentos imutáveis da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Era um conceito mais bem positivista. A ordem é a disposição das coisas segundo as conveniências da humanidade. E essas conveniências da humanidade são inspiradas pela ciência. A ciência que caminhava triunfalmente de descoberta em descoberta, de transformação social, política, econômica, cultural, em novas transformações mais promissoras do que as anteriores, assim ao menos se cria. A ciência ia traçar as linhas normativas de um progresso indefinido da humanidade. E em cada ano que se passava, a alegria aumentava, porque se aproximava mais a época da felicidade inteira, do paraíso terreno que a utopia progressista pretendia estabelecer na Terra. Duas grandes tragédias ensanguentaram com marcas profundas essa época: a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sem falar, naturalmente, de outra tragédia que no seu início tinha um âmbito restrito, embora esse âmbito restrito compreendesse uma imensa parte do território do globo, e que era a queda do regime czarista na Rússia, seguida pela implantação trágica do regime comunista. Mas sem embargo dessas verdadeiras trovoadas ou desses verdadeiros terremotos, o fato concreto é que a humanidade continuava cada vez mais alegre e cada vez mais otimista. Depois da Primeira Guerra Mundial, sucedeu-se o período que os franceses denominaram entre-deux-guerres, entre duas guerras, que foi um período de festas e de prazeres, que sucedeu ao que também os franceses denominavam la Belle Époque, anterior à Primeira Guerra Mundial. Sobreveio, afinal, a Segunda Guerra Mundial. Cessou o jovial período de entre duas guerras e começou a tragédia de uma conflagração ainda muito mais mundial do que a primeira. Mas veio depois a época dos milagres. Milagre de tal país, milagre de tal outro, milagre de tal outro. Milagres econômicos que operaram ressurreições inesperadas no campo da prosperidade, e o homem, sedento de prosperidade em nossos dias, não queria outra coisa senão isso. Mas depois, a partir, digamos, dos anos 60, o condicionamento geral da humanidade foi se transformando. Verificou-se que as crises econômicas cediam umas às outras. Verificou-se que
o perigo de guerra se tornava cada vez mais sombrio. E este sombrio era ainda mais sobrecarregado, não só pela iminência do perigo de guerra, e pelo fato de que, com essa iminência, também o perigo se estendia ao mundo ainda mais amplamente do que a Segunda Guerra Mundial, mas o perigo atômico que as explosões de Nagasaki e Hiroshima anunciaram ao mundo, esse perigo atômico pesava sobre todos os espíritos como uma grave ameaça. Por outro lado, as conflagrações regionais foram sucedendo umas às outras e quase não houve ano durante esse período em que uma parte do mundo não estivesse em guerra. Longa sequência de guerras que sugere quase a ideia de que a Segunda Guerra Mundial não terminou e que caminhamos para a Terceira Guerra Mundial. Mas se fosse só isso. Na realidade também, outra situação se acresceu a esta, é a impressão de que todo o tecido da ordem social e econômica está desgastado. Que por todos os lados, as extravagâncias, as loucuras, as reivindicações descabidas, as convulsões se sucedem, se somam, se multiplicam e que, desde o terreno fútil da dança até o terreno profundo da filosofia, até o terreno sagrado da teologia, se encontra abalado pelos grandes terremotos do pensamento e da sensibilidade contemporâneas. Para não falar, senão, da teologia da libertação. Para não falar, senão, da crise que envolve hoje tão largos espaços da Santa Igreja Católica.